Eu faço para você. Boa noite a todos. Ele fala da riqueza e eu tenho que falar das dívidas que carregamos. Porque uma hora nós somos muito ricos e nós abusamos da riqueza e depois reclamamos das dívidas. Nós falamos, enquanto caminhar, que ao vivermos ou ao fazer um empréstimo, no Brasil, por exemplo, você compra uma casa com 25 anos, você diz assim, eu tenho uma dívida eterna. Comparativo para a nossa dívida com a espiritualidade. É disso que nós vamos falar hoje, o credor incompassível dessa dívida. Motivo da parábola. Veja, a parábola que o Antônio contou, o motivo foi um moço que queria a divisão da herança. Jesus, ele estava o tempo todo na multidão, porque Jesus era e é um ser especial e muito social. Ao contrário do que nós imaginamos, nós achamos às vezes que Jesus está isolado, está no cantinho. Não, Jesus era muito social, fez todo o seu evangelho mostrando a importância de se viver em sociedade, em fraternidade, em comunhão, e espera isso de nós, apesar de que nós às vezes nos isolamos disso. Por exemplo, nós temos a oportunidade de ter um encontro com o nosso irmão fora da casa espírita, fora daquele, oi, como é que vai, tudo bem, vamos almoçar lá em casa, vamos fazer um encontro. Mas nós vamos deixando passar, porque às vezes nós achamos que falar virtualmente está resolvendo. Como é que você vai? Vou bem. E nós postamos fotos de uma felicidade irreal, de uma alma perdida, igual o Antônio acabou de falar. Você está fazendo de conta que está vivendo, você está fingindo que está vivendo no edílio. E não é bem assim. Às vezes o irmão está esperando um convite, uma oportunidade de conversar, de sentar. Quando nós conseguimos fazer essa reunião, anulamos a reunião por causa dos celulares. Ficamos no celular, a pessoa está com vontade de conversar, de ter uma troca fraterna, mas estamos no celular. Bem faz nós, né, Antônio? Nós fazemos uma reunião quinzenal e o celular fica na porta. E daí ninguém fica pensando no celular, tem que ficar na porta. Desliga. Eu tenho uma outra amiga também, na casa dela também tem reunião mensal. Quando chega, ela já está com uma caixinha, ela já recebe os amigos com uma caixinha, todo marcando o celular. Porque é o único meio de você ter uma confraternização. Uma amiga contou-me recentemente, de São Paulo, que ela e o marido foram comemorar o aniversário de casamento. Foram num restaurante em São Paulo. E os dois estão lá naquela conversa, aniversário de casamento, cara, romântico, estava lá naquela conversa e tal, naquele papinho, versãozinha trazendo alguma coisa. Mas nós pedimos, é oferta da casa. Aí daqui a pouco, toda hora, aí vem vinho, depois vem sobremesa e tal, e eu estava achando aquilo muito simples. Será que alguém montou uma pegadinha e tal, né? Daí eles não o que está acontecendo? Alguém montou uma pegadinha e falou, não, vocês não viram uma placa? Então, uma placa enorme. O primeiro casal que não tocasse no celular tinha uma noite especial. Eles foram o único, porque todo mundo estava no celular, ninguém tinha visto a placa. Então, é isso que acontece conosco. Nós esquecemos realmente de viver, de confraternizar. E esse esquecimento nos custa muito caro. Este é o motivo da nossa parábola. Jesus estava em convivência, estava em fraternidade, Jesus social, com todos os tipos de clãs. Ele estava com os publicanos, ele estava com as prostitutas, ele estava com os ladrões, com os leprosos, com os ricos, com os fariseus, com todo mundo. Todo lugar Jesus estava. E aí o Pedro, e nós amamos o apóstolo Pedro, né? Por quê? Porque o Pedro é muita gente. Pedro fazia com Jesus
eu tenho de perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim, se ele errar. Pecar, eu não sei se vocês sabem, mas no origem da palavra pecar, vou sair só um pouquinho da câmera só para vocês verem, é isso aqui, ó, percalço, dobrar o pé. As mulheres que usam salto podem acontecer mais constantemente, né? Pecado significa dobrar o pé. Se você dobra o pé, você cai. Isso que é pecado. Porque fala, pecado vai cair e tal. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Sabe por que Pedro pergunta se até 7 vezes? Porque nós também fazemos isso. Quantas vezes eu vou ter que perdoar essa criatura? Já perdoei 1 milhão de vezes. Quantos mais ainda terei que perdoar? Pedro está fazendo a mesma coisa, sabe por quê? Porque pela lei judaica na época deles, o perdão era concedido 3 vezes, somente 3 vezes. Eles tinham uma lei tão severa que dizia assim: se o teu filho errar, se o teu filho errar para contigo, chame a atenção dele, primeira vez. Se ele persistir no erro, leve ao conselho e esclareça. Segunda vez. Se o conselho não resolveu, leve à praça pública para que o erro seja exposto. Terceira vez. Se nas 3 vezes não resolveu, apedreje. Essa é uma lei clássica. Então, quando Pedro pergunta se ele podia perdoar até 7 vezes, Pedro estava sendo de uma bondade extraordinária. Ele esperava, quando ele falou até 7 vezes, sabe o que ele esperava? Ele esperava o que nós esperamos. Uma batidinha no ombro, uma mãozinha na cabeça. Deus, como você é bom, é isso mesmo. Ele esperava isso de Jesus, porque 7 vezes ele estendeu a misericórdia além do limite. O que Jesus faz? Acabei de falar. Jesus disse: eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E 70 vezes na época de Jesus era um infinito. Aqueles homens não sabiam ler, não sabiam escrever, aqueles homens mal contavam até 7, por isso que Pedro foi infinito na generosidade. Mas até 70 vezes. Imagina a cara que Pedro fez. A cara que nós fazemos quando o nosso filho erra mais uma vez, quando o irmão usa na bola conosco, e nós já temos essa reação com os irmãos consanguíneos. Imagina com os irmãos de fé. Imagina com aqueles que não são nem irmãos de fé, que nós os chamamos de criaturas. Se a nossa misericórdia vai longe, não vai. Vai 70 vezes? Não vai. Não vai mesmo. Outra vez. Temos que aprender, estender essa misericórdia para que a dívida não aumente. Após essa conversa, e o Pedro com uma trompa de elefante, Jesus conta nessa parábola. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Tendo começado a ajustá-la, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Essa bem a definição desses 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo como pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuísse para que pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, reverenciava, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei tudo. O Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um de seus companheiros
que ele devia sem penar, segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. Caindo-lhe aos pés, implorava o companheiro: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservar preso até que pagasse a dívida. Contaram ao rei o que havia acontecido. Então o Senhor chamou-o e disse: servo malvado, que eu te perdoei toda aquela dívida porque me pediste. Não devias tu ter compaixão de teu companheiro como eu tive de ti? Irou-se o Senhor e o entregou aos verdugos até que pagasse tudo que devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar seu irmão. Lembra no começo da parábola, quando este Senhor, esse servo malvado devia, o Senhor pediu para enviar à prisão ele, a mulher e os filhos. Na segunda parte da parábola diz que ele vai para a prisão, não tem referência da mulher e dos filhos. Já nós vamos ver por quê. Servo. Quando nós vemos a parábola e fala de um servo pagar, neste caso 10.000 talentos, como que um escravo, um servo podia ter uma dívida tão grande para com o Senhor? Isso é um erro que a gente tem. A palavra servo ali seria como nós utilizamos hoje, administrador. Pega o nosso administrador para administrar o nosso negócio, para administrar as nossas empresas. E ele pode, ao mesmo tempo, estar fazendo algo por si. Ele administra o bem. O Senhor está hoje. É isso que acontecia, é isso que é o servo. Daí o servo deveja tanto isso. Quando nós vivemos somente com a matéria, não perdoamos, nós fazemos como esse servo. Nós não devemos favor para ninguém. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Quando espírita, às vezes nós ainda vamos mais longe. Olha, a evolução é pessoal, não tem que te carregar nas costas, não. Se vira, cada um segundo as suas obras. Muitas vezes nós falamos isso para os nossos irmãos, talvez não com essas palavras, mas falamos: o que tenho eu com os seus problemas? Ou então, não vou conversar com aquele irmão, porque eu sei que ele está com muitos problemas. Se eu perguntar que ele está bem, ele vai desfiar um rosário e eu não estou a fim de ouvir e muito menos de ajudar. Nós fazemos, às vezes, nós nos fazemos de cegos surdos muito. E dentro da casa espírita nós percebemos isso também. Seja a casa espírita grande, seja a casa espírita pequena. O irmão entra e sai muitas vezes agoniado e não é socorrido em suas necessidades. Porque nós achamos que o fato dele conhecer a doutrina espírita e o fato dele entender de que a morte não existe é o suficiente para ele viver. Nós estamos vivendo segundo a matéria, nós estamos vivendo como os irmãos que não compreendem e pior ainda, porque a nós não podemos alegar ignorância. A espiritualidade vai cobrar de nós: o que fizeste com o seu irmão? O que fizeste com aquele que te procurou e você não socorreu? Que água você serviu? Que maná você ofereceu? Porque nós oferecemos o conhecimento às pessoas, mas muitas vezes o conhecimento não é a fome necessária que ele tem. Às vezes a fome dele é mais terra. Às vezes a angústia dele é mais terra. Nós impedimos que os irmãos possam sentir as coisas. O cara é espírita, 30 anos de doutrina e está em depressão. Como se depressão fosse uma coisa, um estado obsidiado. Como se depressão fosse apenas uma causa espiritual. É uma doença e uma doença séria. Qualquer ser pode ter, sendo espírita ou não, com conhecimento ou não, com riqueza
qualquer pessoa pode ter, porque o cérebro está diminuindo a sua produção de hormônios. Tem que procurar o médico, tem que tratar. A casa espírita vai auxiliar com o passe, vai impedir que a depressão seja associada a uma depressão espiritual. Mas isso é a preocupação. Então nós não podemos viver como se vivêssemos o último dia material e desencarnamos e não vamos encontrar nada na espiritualidade. A espiritualidade, ao abrir essa porta, a primeira pergunta da espiritualidade é: quanto produziste? O que ofertas ao reino espiritual? Então, quando nós ajudamos querendo a subserviência, querendo que a pessoa seja o nosso escravo. Nós hipnotizamos. Não se esqueça que eu te ajudei. Não se esqueça que eu te socorri. Isso não é ajuda. Isso não é caridade. Isso não é evolução. A evolução é pessoal. É individual. Mas ela é coletiva. Se assim não fosse, nós não viveríamos em família. Nós não viveríamos em escolas. A escola Terra está cheia de encarnados com o mesmo entendimento ou a mesma faixa de conhecimento que nós. Nós não estamos no mundo de desconhecidos, nós estamos no mundo de amigos. O presidente da Rússia pode ser o nosso amigo pessoal, nós não lembramos agora. E ele necessita do nosso apoio tanto quanto nós necessitamos do apoio dele. E é esse entendimento que Jesus está falando. O perdão tem que ser coletivo e infinito, porque nós não sabemos com quem vivemos. Uma pessoa que nós não engolimos pode ser a pessoa que já nos salvou várias vezes. A pessoa que quer nos socorrer, que quer mostrar uma abertura nova dentro da doutrina, pode ser um orientador. Nós só achamos que é mais um chato, um fanático. Se tornou um fanático dentro do espiritismo. Se tornou um fanático dentro do trabalho. Se tornou um fanático. Nós vivemos num mundo de fanáticos. Nós vivemos num mundo de devedores. Nós estamos em encarnação porque nós devemos 10.000 talentos. É a nossa dívida. Jesus faz um parâmetro. Naquela época já era 10.000 talentos, imagina hoje. O rei é a lei imutável que nós vivemos. Nós não podemos fugir da lei imutável. Nós nunca vamos fugir da lei imutável. Ninguém pode mudar a lei imutável, nem Deus. Ele cuidou que nem ele mesmo pudesse mudar. Por que Deus cuidou para que nem ele mesmo pudesse mudar? Porque ele poderia me favorecer no seu ato de bondade, desfavorecendo você. Que justiça ele teria? Que bondade ele teria se ele assim fizesse? Então, a lei é sempre, o rei é a lei imutável. Nós regemos por ele. Aqui nós vivemos. Aqui é o nosso empréstimo. O empréstimo é a experiência na vida material. É a ela é os 10.000 talentos. Nós emprestamos, nós chegamos para o Senhor e dissemos: olha, já estudei, já vou tirar 10 da minha nota, mas pode ter certeza, a prova que eu vou passar, eu vou tirar 10. Encarnamos. O que acontece conosco? A primeira dificuldade, quando está tudo indo bem, eu costumo brincar que a vida encarnada é igual a uma montanha-russa. Mesmo aqueles que nunca andaram têm uma ideia de como é. Quando o trenzinho está na reta, nós estamos felizes. Ela está subindo, nós continuamos felizes. Mas quando ela despenca, nós gritamos muito. A vida encarnada é igualzinho. Nós estamos em maresia, estamos em tranquilidade, estamos felizes. Estamos subindo na vida, estamos adquirindo as posses. Nossa, que coisa boa. Mas quando nós começamos a despencar, nós gritamos socorro e imploramos. E a vida encarnada é a mesma coisa. Nós temos um exemplo em nossas mãos. Nós nascemos pequenininhos, vamos crescendo, chegamos no ápice. O ápice da nossa vida é os 40. Depois dos 40,
nós desencarnamos de coração, de câncer, de atropelamento, de um chute no dedão do pé, mas nós não desencarnamos de morte. E além do tempo, então nós começamos a despertar, vamos voltar para casa. Tenham consciência sempre disso. Nessa história toda, o único ser inocente é a morte. A morte é aquela porta de passagem. A pessoa morreu. Morreu de quê? Nós nunca falamos que ela morreu de morte. Morreu de quê? Morreu de coração. É um empréstimo. É a oportunidade da vida encarnada. E nós estamos. E às vezes, esta oportunidade, este empréstimo, ele já nos é pesado, porque nós temos várias vidas, não é uma única vida. Então eu fiz um empréstimo, encarnei, cheguei aqui, vou pagar tudo, não paguei nada e ainda errei mais. Venho encarnar de novo, eu tenho uma dívida, mais as dívidas pendentes, e o negócio está mais complicado. Aí eu venho de novo, um monte de coisa. Aí o empréstimo já está superlotado. Sabe quando você está com um aviso do banco, vou penhorar as suas coisas? Nós estamos na penhora. A penhora são as expiações. Expiações são a nossa penhora. Nós estamos na penhora. O que acontece conosco se nós entrarmos na penhora? Vamos parar, se nós vamos voltar mais para frente, né, Antônio? Vocês vão descobrir o que acontece conosco quando nós não pagamos a penhora. Né? Na verdade, nós somos exilados para outra escola, não cabe mais. O cara está falando uma palhinha. É mais profundo que essa escola. Aí nós estamos na penhora, nós estamos numa vida muito difícil, nós temos muitas dificuldades, muitas dores. E aí o irmão espírita fala assim, coitadinho também, você conhece o fulano? Ela é tão obsidiada, tadinha, tão destrambelhada, tem tantas dores, carrega tudo. É uma obsidiada. É uma perturbada. Não passa na cabeça daquela criatura de que ela não é isso. Que ela pode estar numa vida com muitas dores, porque, por exemplo, pediu à espiritualidade a prova da resistência e da paciência. Como é que você vai testar a paciência, a resistência e a sabedoria se você não tiver dores, se você não tiver problemas? Ela não é um perturbado. Ela não é um obsidiado. E ela não está sofrendo porque errou demais. Porque encarnados na Terra é exatamente igual quando a pessoa recebe uma raça pura. Antônio falou da Segunda Guerra Mundial. E uma das causas, no meio do conflito, surgiu uma causa que acabou se tornando a pendência maior da Segunda Guerra Mundial, que era a raça pura. Quantas pessoas trucidadas por causa disso? E às vezes, ainda hoje, nós encontramos seres ou outros que querem ter uma raça pura. Meu sangue é 100% nobre, 100% branco, 100% amarelo, 100% bonito. E a espiritualidade já nos disse que não existe. Nós misturamos as raças. O Velho Testamento já nos conta isso com a parábola, com a lenda da Torre de Babel. Mistura de línguas e de raças para que o homem fosse uma única raça. Então não há isso. Não há um ser encarnado que não tenha pendência, que não tenha dívidas a pagar. Então a ideia que nós fazemos é que Deus está longe de nós, que é um ser cruel, é um homem. Muitos ainda acreditam que quando você vai se referir a Deus, que ideia, que imagem que você faz de Deus? Um velhinho de barbas brancas, bem longas. Não, você já viu, não é? Um Deus assim com uma barba decente? Não, Antônio. A paradinha linda que chama a atenção. Não, é uma barba lá no pé. Além disso, ainda damos uma barba indecente para Deus. É uma coisa indecente. Aí, Deus é um homem. E um homem maquiavélico. Um homem sábio.
Ele é sádico porque ele gosta de ferir. E é masoquista porque ele gosta de sofrer, porque ao ferir nós ficamos na orelha dele. Misericórdia, Senhor, tenha paciência, misericórdia. Então é um ser desse jeito. E isso é uma ideia errônea que nós criamos. É uma situação atávica das encarnações que nós vamos passando, desde lá da caverna, desde o fogo. O fogo é Deus. Não, Deus é as estrelas. Nós vamos criando essas ideias e vamos fazendo. Por quê? Porque nós só temos uma vida. E nós vamos adquirindo bagagem, vamos vivendo e carregando essas bagagens. E demora para que nós possamos nos purificarmos e transformarmos Deus no que Ele realmente é. O que é Deus? Deus é a causa primária. Deus é o pensamento, o sentimento, a vontade. Se os espíritos disseram para Kardec que não nos dava para compreender, não dava para explicar o que era o espírito, nós, no seu vocabulário, no seu entendimento, o máximo que eu posso dizer é que sois uma centelha. Imagina o que seria Deus. A resposta dos espíritos é perfeita, causa primária de todas as coisas. O pensamento, a vontade, criou uma lei imutável. A causa primária é imutável em si. E aqui nós temos uma frase muito bonita do Papa Francisco dizendo, né, que se nós carregamos muita riqueza nos bolsos, mas carregamos pobreza no coração, vamos ser infelizes do mesmo jeito. E é o que nós fazemos. Nós queremos encher os nossos bolsos de dinheiro e deixamos o nosso coração pobre de sentimentos, pobre da misericórdia, pobre da caridade, pobre de ouvir, pobre de sentir, pobre de se aproximar, pobre de perguntar para a pessoa como que você vai, ela diz mais ou menos, você diz, está todo mundo mais ou menos mesmo. Porque se você falar assim, por que a pessoa vai ouvir e você está pobre do ouvido, não quer ouvir. Não quer ouvir a pessoa falar. Porque você acha, nós achamos que os nossos problemas já são o suficiente. Às vezes a solução do nosso problema está no problema da criatura que veio falar conosco e que nós não fizéssemos ouvir. Às vezes ela está com a solução na mão para o nosso problema, mas nós não estamos com tempo para ouvir. Nós gostamos de viver da fantasia como se não fôssemos responsáveis pela vida que vivemos. O homem é responsável pela vida que ele vive. Ele vai adquirir conhecimento, ele vai adquirir experiência. Lembra da parábola do semeador? Nós semeamos, nós colhemos, nós somos a terra, nós somos o semeador e nós somos o coletor também. E é através desse conhecimento, de tempos em tempos, vida após vida, que nós vamos crescendo e vamos nos aperfeiçoando. Vamos conseguir olhar para o nosso próximo e ver como um irmão. Nós temos essa dificuldade de olhar para o nosso próximo e ver como um irmão. Nós olhamos e nós vamos buscando defeito. É alto, é magro, é moreno, é azul, é amarelo. A minha sobrinha disse que ela vai no Porto Seguro e ela foi visitar a aldeia dos índios Pataxós, porque nós somos descendentes dos Pataxós. E ela tinha uma grande e imensa dúvida de por que chamavam e por que se chamam índios Pataxós. A minha bisavó é Maria Pataxó, a Paraguai. E o cacique da aldeia levou mulher da praia e falou para ela, presta atenção, quando a água vai, quando ela bate, tá. Quando ela volta, chove. Pataxó. A nossa vida é igualzinho. Quando a gente vem, pá,
temos que estar cara a cara com todo mundo. Temos que nos encarar, temos que nos acertar, temos que nos perdoar. Lembra de Pedro? Quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Jesus dizendo 70 vezes? Infinitamente. Aí dá um tchan, né? Nós descobrimos, nós descobrimos que precisamos ter conhecimento, aprender com a experiência para tratar. E quando abre a porta da espiritualidade, tchan. O que Jesus diz que falará aquele que volta com essa produtividade? Jesus esclarece. O que Jesus diz? Vinde, bendito dos meus pais. Vinde a mim, vós, que fez o que fizer. Ele chama a todos para prestar contas. Todos nós vamos prestar contas. Viu por que nós temos medo da morte? Nós fazemos, mas nós temos medo da morte porque na hora que nós chegamos na espiritualidade, nós vamos prestar contas. Vamos descobrir quanto que acertamos, quanto que erramos, quais as pendências, quanto que esquecemos, quanto que perdoamos, quem não perdoamos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Nós pedimos perdão para Deus. Todo dia, todo momento, toda hora, nós pedimos perdão, nós pedimos misericórdia e nós pedimos que Ele nos guarde e nos proteja. De que nós pedimos para nos guardar e nos proteger? Posso brincar? Geralmente nós pedimos para Deus nos guardar e nos proteger dos nossos irmãos infelizes. Raramente nós pedimos para Deus nos guardar e nos proteger da maldade que há em nós, da insensatez que carregamos em nosso coração, da nossa incapacidade de perdoar, da nossa dureza de coração e não ter misericórdia. Mas nós pedimos, Senhor, nos proteja e nos guarde do ladrão, nos proteja e nos guarde da violência, nos proteja e nos guarde da miséria, como se ela não fizesse parte de nós. Nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações. Se nós estamos encarnados, nós só temos 2 opções de estar encarnado no mundo de provas e expiações. 3, na verdade. Por prova, por expiação ou por missão. Quem está por missão? São tão poucos, mas tão poucos que nós repetimos sempre as mesmas pessoas. Teresa de Calcutá, Francisco de Assis. Precisamos começar a dizer: Rodrigo, Sônia, Joaquim, Pedro, João, Antônio, Oswaldo, Espírito em missões, ajudando e socorrendo os que estão caminhando. No livro de Jesus no Lar, Neo Lúcio conta de um homem que queria ter conhecimento, que queria a salvação e que ele fez muito isso. Ele cresceu, ele estudou, ele galgou a montanha da inteligência, do conhecimento. E na moral, agora eu já posso entrar em reflexão. Mas um amigo espiritual dele disse para ele: olha, tudo bem, você realmente você ganhou a asa da inteligência, da asa da ciência, a asa do conhecimento. Mas antes de você adquirir a asa da misericórdia e entrar, nós gostaríamos que você descesse e olhasse o caminho que você percorreu. E quando ele começou a descer a montanha, ele ria de mim, escarinhava do outro, da roupa, do
do sapato, da muleta que estava usando, da dor, da doença, das coisas impróprias que se estavam utilizando para escalar a montanha do conhecimento. Ele riu o tempo inteiro, ele debochou o tempo inteiro, ele escarneou o tempo inteiro. Desceu até o fim e voltou rápido para a montanha. Já fiz isso. Mas quando ele chegou, o amigo espiritual dele estava chorando. E ele fala, mas por que você está chorando? Se você ainda não está pronto. Você riu das mesmas vestimentas que utilizaste para subir. Você escarneceu das mesmas propriedades que utilizaste para conhecer, para descobrir. Então ele olha novamente a montanha e ele percebe todas as vestimentas, todas as vezes que ele encarnou e desencarnou, os erros que cometeu, os corpos que escolheu, a situação material que escolheu. Ele tinha debochado dele. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós chegamos na escalada maior do conhecimento e falamos com a espiritualidade, estamos prontos para um mundo melhor. E a espiritualidade nos mostra todas as coisas que deixamos de fazer com o sentimento, com o amor, porque somente o amor é a chave. Somente o amor pode mover montanhas. Somente o amor e a fé é como Jesus disse: impunha as mãos para criar. A tua fé te salvou, o teu amor te salvou, a tua propriedade, a tua ciência, o teu entendimento. É disso que Jesus está falando. As características do amor. Lembra no início da parábola? O rei disse: prende a sua família. Teoricamente é a família que ele amava, não é? Ele ajoelha e pede perdão. Será que nós não faríamos isso? Se alguém chegasse e tentasse levar todos os nossos, aqueles que amamos profundamente, numa situação desagradável que nós cometemos, nós não imploraríamos por ele? Nós não trocaríamos? É o que o servo fez. Mas como que o servo age quando ele encontra aquele que ele deve? Não age com justiça. Ele é impiedoso, ele é maldoso, ele não perdoa. Olha a dívida. 10.000 talentos é o que o servo devia. Hoje seria 8,5 milhões de dólares. Ele realmente não tinha como pagar. De repente, o servo chegasse para pedir contas, o Senhor chegasse: vamos lá, você tem que pagar a dívida. Quem que tem 8 milhões assim na hora para dar o dinheiro? Por isso que ele pede por ele e pelos seus familiares. Olha a dívida, essa é a moedinha da época. Nós estávamos comentando antes que a gente tem uma ideia assim, dos romanos lindos, maravilhosos, porque nós assistimos Gladiador, gente. Aí a gente acha que eles eram maravilhosos. Mas olha o César, olha que era a nossa vestimenta. Olha como que nós vamos nos aperfeiçoando. Se nós olharmos nos homens do passado, as roupas que nós vestimos, o tanto que nós já evoluímos, porque nós já estamos bem mais bonitos, não estamos? Com certeza estamos. E ainda ficaremos muito mais belos, muito mais, porque quanto mais nós evoluímos, mais nós brilhamos, mais luz nós somos, sendo luz mais bela. O Rodrigo não precisa se preocupar com isso. Olha o denário, que o companheiro dele. O denário tinha o valor de um salário de um dia, ou o valor de 8 quilos de pão. Total da dívida do companheiro: 15 mil reais. Era equivalente a 120 reais por dia, era o valor de um salário da época. Equivalente a 120 reais. Ele foi perdoado em 8 bilhões. Não conseguiu perdoar 15 mil. Nós fazemos a mesma coisa. Nosso parente leva o nosso tatuer, nós passamos o resto da vida por dentro.
margarina. Vai levar no pratinho de margarina. É assim que nós fazemos. É assim que nós ainda agimos. Exatamente como isso. Na segunda parte, antes de falar de mãe, na segunda parte, que o rei coloca só o servo na prisão e não a família, porque a família não errou naquele momento que ele foi perdoado. A mãe, a esposa, os filhos estão livres do erro. Quem cometeu o erro foi ele não perdoado. A dívida estava completamente perdoada para todos. Então, quando ele é chamado, porque ele não perdoou, ele é chamado sozinho. É assim que Deus faz com nós. É assim que a doutrina nos esclarece. Na Gênesis, Kardec pergunta para os espíritos o que acontecia quando uma pessoa, nós temos um problema com uma pessoa, uma dívida, vamos colocar assim, com essa pessoa, e nós perdoamos. Essa pessoa erra conosco e nós perdoamos. E oramos por essa pessoa, e queremos que essa pessoa vá bem, e o perdão é sincero e verdadeiro, e esta pessoa não faz isso para conosco. Ela não nos perdoa. Como ficaria essa situação? A explicação dos espíritos é perfeita e é utilizada dentro dessa palavra. O que cometeu o erro, volta. Ele foi jogado à prisão. Ele não perdoou o companheiro, foi jogado à prisão. A esposa e os filhos estão livres para continuar. Quando nós não perdoamos, a pessoa que nos perdoou está livre para continuar. Mas nós não. Temos que refazer os caminhos. É por isso que nós ficamos com tendência. Então, perdoar é uma lei imutável e que nos leva aos reinos dos céus mais rápido. Joana nos diz que Jesus, planejando a construção dos reinos dos céus na terra, lembra que eu falei que Jesus é de um reino que ficou conhecido na terra como o reino dos céus? Nós achamos que o reino dos céus é um lugar que nós vamos quando nós estamos encarnados. É uma situação atávica que carregamos e acreditamos nisso. Jesus disse que ele era desse lugar e que só iria para lá quando estivesse pronto. Que aquele que ficasse pronto, ele mesmo iria buscar para isso. Mas fora disso, nós vamos viver na terra mesmo. Algumas religiões acreditam que ao desencarnar vai viver no céu. Mas a Bíblia, eles têm a Bíblia como parâmetro, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os puros e os mansos, os pacíficos e etc., os que têm sede de justiça, viverão na terra, na nova terra, a terra regenerada. Mas cada um quer só os céus. Esses céus que Jesus planejou. Então ele construiu, ele planejou a construção do reino dos céus na terra para ser reinos e irmãos. Vocês conhecem reinos e irmãos? No Brasil tem um reino irmão. Vocês sabiam que o Brasil tem um reino irmão? O Brasil é um reino irmão com Portugal. Nós estamos libertados em Portugal, mas ele é um reino irmão nosso. As nossas origens de colonização vêm de Portugal. E isso é assim, é ou não é? É isso que Jesus está querendo. Que a terra seja um reino irmão como o reino da onde ele veio. Ele se fez modelo de amor. É por isso que ele encarnou. Porque os seus enviados não estavam conseguindo nos mostrar o que era o amor. E aí ele se fez modelo. E nós falamos de Jesus. E falamos que somos discípulos de Jesus. Mas é difícil para nós abandonar as sombras dos nossos erros. Porque carregar os vícios é mais gostoso que carregar as virtudes.
Sabem por quê? Porque virtude é responsabilidade. Virtude é ser modelo. Virtude é exemplificar. Virtude é iluminar para que os demais sigam. E Jesus pede para nós nos iluminarmos, porque deste modo, amando e educando conscientemente, modificaremos a nossa atitude de amor no mundo em que nós habitamos. Ele vai pegar um pouquinho de água para que eu possa encerrar com a beleza. Tem que ficar bastante seco, né? Tem que ficar bastante. Vocês sabem que uma vez o Divaldo resolveu que não ia trabalhar mais, né? Que ele estava cansado, que ele estava velho, que ele estava doente, que ele sofria do coração. Vocês sabem disso, né? Ele cansei, não vou trabalhar mais, estou cansado, estou doente, sofro do coração. Já aposentei no INSS, estou aposentado. Agora eu vou ter uma vida mais tranquila, uma vida de homens e bebes, uma vida de tranquilidade. Se preparou, botou o pijama, deitou, pegou um livrinho de Joana. A Joana me perguntou. Era dia de trabalho, casa espírita. Que bom, você não está bem? Ai, Joana, eu estou cansada, eu estou sofrendo do coração, eu já estou aposentada. Resolvi que agora eu vou devagar, vou mais devagar. Vou repousar. O médico me deu um atestado. Ele disse que eu estou quase morto. Joana olhou para ele e disse: eu estou 100% morta, eu trabalho todos os dias. Logo levantou, nunca mais falou em férias, está com 95 anos, e outro dia ele deu uma entrevista e o repórter perguntou para ele assim: você não está cansado? Você não acha que já está na hora de parar? 95 anos. Ele falou assim: e Joana, por acaso, me autorizou? E ainda está me avisando que eu tenho que ter uma boa morte. E eu ainda não consegui uma boa morte. Sabe o que é uma boa morte? É quando chegar a hora de abrir aquela porta que o Antônio explicou e você passar, você está em serviço, em produtividade, iluminado, feliz, em harmonia, que a gente recebe a espiritualidade superior. Mas se você estiver mal-humorado, rabugento, xingando, brigando, adivinha quem vem receber? Eu disse que ainda tem que manter a balança de momento. Joana fala quase igual para mim. Tem que tirar a mica, tem que tirar a mica. Tem que estudar. Ela é exigente. Ela exige. Ela cobra. Ela está errada? Não. Porque se nós não tivermos alguém cobrando, estuda, Leão. Esqueci de dizer. Sou conhecida por Leão. De vez em quando eu puxo. Estuda, Leão. Estuda, Leão. O que você está fazendo, Leão? Está estudando, Leão. Se você não tiver. Porque Joana elegeu o Antônio de órgão fiscalizador do Leão. Assim como o Nilson era de volta. Escolhe um pouquinho. Sabe chicotear sem fazer marca. Ela faz isso porque é importante. É importante para a doutrina. É importante reavivar-nos. É importante iluminar-nos. É importante ensinar-nos. E é importante prepararmos gerações jovens
como a Ingrid, como o Rodrigo. Sabe por quê? Tem uma coisa no Rodrigo e na Ingrid que às vezes nós não paramos para pensar, mas é a nossa realidade. Estes seres educados, com conhecimento, gentios, serão bons pais, e serão misericordiosos, e serão caridosos, e nos aceitarão como filhos, como netos. Temos que preparar o nosso futuro. O futuro é o que nós fazemos agora. O futuro em si não existe. O futuro é o que nós fazemos agora, nesse exato momento. E nesse exato momento nós temos que valorizar, educar, aparar, arestar esses jovens que nasceram com uma responsabilidade maior do que a nossa, porque nós adoramos falar, no nosso tempo não tínhamos isso, no nosso tempo não tínhamos aquilo. Só que nós criamos essas coisas e esses jovens é que administrarão. E eles provavelmente falarão no futuro, no nosso tempo nós não tínhamos isso. Porque a lei é evolução, constante, perene e infinita. Precisamos cuidar da casa que voltamos, mas já de um olho na nossa casa do futuro, porque nós precisamos continuar a nossa evolução. Somos quase como as tartarugas da mar, sempre voltamos no mesmo lugar para recomeçar. Precisamos fazer isso. Vamos à nossa prece, que o João está esperando. Vamos à nossa prece e depois vamos à nossa proteção. Mestre Jesus, num passado não tão remoto de tua vida encarnada na Terra, ensinaste-nos que o perdão era a chave para vencermos na vida material, adquirirmos a experiência e voltarmos iluminado à vida espiritual. Mais de 2000 anos se passaram. Ainda lutamos, Senhor, em nossa cegueira, em buscar e encontrar esta chave que nos escapa à mão a todo instante. Quando a temos, não queremos entregá-la. Quando entregamos com concessão. Quando a concessão não nos beneficia, retiramos, tomamos do nosso irmão. Mestre, dai-nos a cada dia a corrigenda correta para acertarmos em nossa agenda o perdão praticado, o amor exaltado, a fraternidade, a solidariedade, a comunhão. Permita, Senhor, que todos nós carregamos em nós um coração aberto, escancarado, com a multiplicação das chaves do perdão. E ao multiplicá-las, que possamos trazer ao nosso aprisco casa infinita que nunca se enche, de irmãos que sofrem, de irmãos que carregam as chagas das primeiras experiências, que possamos iluminar, que possamos esclarecer e que as casas espíritas, Senhor, sejam casas de luzes que todos possam receber ao adentrarmos nessas casas. Que a espiritualidade maior possa receber cada irmão, colocando em seu coração a chave do perdão.
e ao perdoar, Senhor, que possa passar um mata-borrão e nunca mais lembrarmos do erro, esquecido no passado remoto, e só a escada de Jacó, o cume da felicidade maior, faça-se presente em nós. Amém. Quantas vezes temos que ajoelhar aos seus pés, clamar pelo infinito perdão. Perdoa a nossa dívida deste momento, perdoa o nosso erro, que ao sairmos seremos melhores. Quantas vezes erramos e quantas vezes retornamos. O nosso consolo maior é que Tu és de infinita sabedoria e de infinito perdão, distribuindo a cada um de nós esse minúsculo pão. Fé, amor, comunhão. E que possamos olhar para cada um como nosso irmão, auxiliando-nos uns aos outros, Senhor, para que o Teu reino, aquele modelo que criaste, se faça presente na vida encarnada e espiritual, e a terra seja renovada e seja a nossa herança com mansuetude e com pacificação. Te agradecemos infinitamente a oportunidade encarnada que possamos chegar à espiritualidade com o coração cheio da vida em abundância que nos prometeste. E nós, Senhor, te amamos, e que este mesmo amor seja distribuído aos nossos irmãos.